Eu me chamo Ingrid Barros e hoje a gente vai conhecer o que é etiqueta e a sua história. A etiqueta é conhecida por vários nomes e eu tenho certeza que você tem alguns deles no seu vocabulário. Uma pessoa comportada, uma pessoa que se veste bem, uma pessoa que é simpática, uma pessoa que sabe se comportar em qualquer lugar. Com certeza você já usou essa expressão em algum tempo e isso também representa o que é etiqueta. Agora vamos conhecer alguns conceitos formais sobre etiqueta, então escuta aí. 1. Conjunto de normas de comportamento social, profissional e familiar que retrata a sociedade em uma época distinta. 2. A etiqueta é a formalização das condutas favoráveis para um relacionamento pacífico, saudável e cortês da sociedade. Conceito 3. É o conjunto de normas existentes para o convívio social. Muito tem a ver com ética e com boas maneiras. São realmente conjunto de normas e devem ser seguidas por todos em qualquer ocasião. E o meu conceito favorito, que você vai ouvir bastante por aqui, é que etiqueta é um conjunto de regras de comportamento que especificam como devemos nos comportar socialmente. E antes de nós passarmos para a história da etiqueta, vai aí uma curiosidade. Você sabia que a palavra etiqueta tem origem no latim? Exatamente isso. Etiquette, dividida em duas partes, a ética, que é a ética que nós conhecemos, e o et, que é diminutivo, dia a dia, né, coisas pequenas. Então, trazendo em miúdos, a etiqueta significa a ética do dia a dia, a ética das pequenas ações e a ética que deve ser utilizada diariamente. Agora vamos conhecer um pouco sobre a história da etiqueta. Bom, a nossa história começa na França, mais ou menos em 1660, época do Renascimento. Toda referência, toda a história de etiqueta que a gente conhece remete ao Renascimento, então já anota aí. O rei Luís XIV é o rei conhecido como Rei Sol. E quando ele tinha mais ou menos entre 12 e 14 anos, ele perdeu o pai e a mãe. Naquela época, a França não era essa França que a gente conhece hoje, rica culturalmente, né? Ela era uma França pobre e sem prestígio algum, e não essa referência de cultura que nós conhecemos hoje. Com a morte dos seus pais, o rei Luís XIV se sentiu muito inseguro, porque como a França era um país que estava pobre, sem prestígio, a aristocracia, ele começou a perceber, se sentir ameaçado pela aristocracia. Então ele fugiu para Versalhes, que naquela época não era o Palácio Versalhes como a gente conhece hoje, era apenas a casa de caça do seu pai. Chegando em Versalhes, ele começou a sonhar com uma França melhor, começou a sonhar com o Versalhes dos seus sonhos. E o rei Luís XIV era conhecido por ser galanteador, extremamente intenso e muito persuasivo. Através de sonhos, ideias, ele começou a construir literalmente uma nova Versalhes, né? Entregou ali o projeto na mão dos construtores da época e todas as obras foram iniciadas. Mas para um projeto novo nós precisamos de patrocinadores e com ele não foi diferente. Ele começou a dar festas e grandes recepções para receber reis, nos quais ele conversava e apresentava o seu propósito. E por toda a sua fama, né, de intenso, de persuasivo, ele começou a receber patrocínio para construir a Grande Versalhes, e isso de fato aconteceu. Ele acreditava piamente que através de uma nova Versalhes ele ia conseguir construir uma nova França. Versalhes sendo construída e crescendo muito, ele começou a convidar os aristocratas para morar com ele no palácio. Diz a história que chegou uma época que tinha mais de 3.000 pessoas morando no palácio. Isso dava em cerca de 700 quartos. E imagina todo mundo morando junto. O que pode acontecer, né? Então daí surgiu a necessidade de criar regras para que as pessoas mantivessem distância do rei, preservassem o horário das refeições. Então, a partir desse momento na história, foi criado regra para
tudo, literalmente para tudo. Como se sentar, como se levantar, como cumprimentar o rei, como cumprimentar a esposa do rei, como cumprimentar o irmão do rei e assim sucessivamente. A etiqueta foi implementada e ela foi implementada com muito glamour, serviu para distinguir quem era rico de quem era pobre. Nessa época, serviu para enfatizar a diferença entre camponeses e burgueses da aristocracia. Se você era rico de berço, você sabia usar os talheres, sabia como usar as roupas e os sapatos, sabia tudo, porque você aprendeu as regras de etiqueta. Se você ficou rico repentinamente, não deu tempo de você aprender. Então todos sabiam que ou você tinha comprado seus papéis ou você não era uma família rica de berço. Então daí que veio a ideia de que etiqueta é apenas coisa de rico, por conta da distinção que de fato foi necessária naquela época da história. O sonho de Luís XIV era transformar a França num lugar de felicidade e alegria, e ele conseguiu isso. Ele impulsionava a cultura através das suas grandes festas e recepções. Ele se apropriou do balé e da ópera, que nascidos na Itália, ele trouxe para a França, investiu de forma muito pesada e criou os looks, as vestimentas, valorizou os profissionais e sempre fazia os apresentar durante as suas grandes festas. E isso puxou muita coisa, puxou a criação da moda, as pessoas que eram ricas, que sabiam etiqueta, se vestiam de determinada forma e as outras queriam copiar. E as pessoas comiam determinada comida que vendia em Versalhes, que vendia na França, e começou-se a se copiar. Determinados sapatos, determinadas louças, a culinária foi desenvolvendo e através dessas grandes recepções, uma coisa puxou a outra. E é assim que foi o surgimento da etiqueta. Na história da etiqueta, podemos perceber um movimento de criação das regras de comportamento da etiqueta, E esse movimento durou por algum tempo. Logo depois veio a explosão comercial e isso continuou trazendo distinção social. E nos movimentos mais breves aqui da nossa história, houve um rompimento. Quando chegou ali os movimentos de liberdade de expressão, de liberdade do ser humano, literalmente a gente pode perceber que esqueceu-se o termo etiqueta. Saímos de um extremo de regras para tudo, para regra para nada. E durante muito tempo nem se ouvia falar sobre o assunto. E hoje nós estamos aqui no movimento de resgate, mas não dessa etiqueta que distingue os ricos dos pobres, Nós estamos aqui para resgatar a simpatia, a educação nos relacionamentos e agora sem distinção alguma, apenas valorizando o que tornará a nossa sociedade uma sociedade melhor. Acreditamos aqui que a etiqueta é para todos e por isso nós estamos nesse movimento de compartilhar tudo com você, com o intuito de construirmos uma melhor versão de nós mesmos, para que juntos possamos desenvolver uma sociedade mais leve e mais harmônica para se viver. Esse é o movimento que eu gostaria de te fazer um convite para você participar. Se junte a nós, acompanhe aqui as novidades semanais e vamos juntos nos desenvolvermos e sermos pessoas melhores diariamente.